Mística. Descobrir o espaço interior. Por Anselmo Kron. Tradução Luiz de Luca. Editora Vozes, Canal Leconde. Estamos no 6º e último capítulo. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho também, venham auxiliá-lo. Isso é possível doando centavos, seja via Pix, Apoia-se, Vaquinha. Também é possível comprar livros que chegam até mim pela lista da Amazon, a lista de desejos da Amazon, como fez esta pessoa que anonimamente nos presenteou este livro, que agora pode ser ouvido. Então contribua você também. Peço também para que, por favor, curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, que tudo isso também faz diferença em termos de engajamento. E é importante também. E por favor também, orem por mim e por todos nós. Roguem por mim a Deus, por favor. E que Ele vos guie e vos guarde, agora e sempre. Amém. Caminhos concretos para a experiência mística. Experiências místicas não são facilmente realizáveis, mas existem recursos que nos dão acesso à experiência de Deus. Descreveremos um caminho que nos pode ajudar a realizar a experiência hoje, em plena realidade do século XXI, conforme o descreveram diversos estudos místicos do passado. Para facilitar o entendimento, vamos ver as diferenças entre os dois tipos básicos de mística que encontramos na história da espiritualidade. 1. Tornar-se um em si mesmo e tornar-se um no tu divino. Os dois caminhos da mística. Na história da mística, distinguem-se dois tipos de caminho místico. A mística da unificação com Deus, no fundo da própria alma, também chamado por muitos de mística da essência, e a mística do amor, que na Idade Média se desenvolveu principalmente na forma da mística nupcial, e foi, em grande parte, adotada por mulheres. Em todo caso, a diferença é relativa, pois a mística da unificação também dá ao amor um lugar de destaque, bem como a mística do amor culmina na unificação com Deus e com Jesus Cristo. Ainda assim, é importante a distinção, inclusive no diálogo com a mística de outras religiões. Muitos consideram a mística da essência ou da unidade, do budismo ou do hinduísmo, contrária à mística do tu, do cristianismo.
Mas o cristianismo conhece de fato os dois caminhos: a mística do ser e a mística do amor, a unificação com Deus no fundo da alma e a unificação com o Tu, o Deus amado ou o noivo Jesus Cristo. A distinção entre a predominantemente impessoal mística da unidade e a mais pessoal mística do amor é útil, porque cada uma se ajusta a um respectivo tipo de personalidade. Nem todos se sentem atraídos pela mística do amor. Para alguns, o adequado é o caminho sóbrio da mística da unidade, mas também há o desejo profundo do êxtase devocional, que é preenchido pela mística do amor. As duas formas não falam apenas a personalidades diferentes. Sempre tiveram seu tempo na história pessoal de cada um. Existem fases em que a mística da unidade está em primeiro plano e outras em que a mística do amor está mais perto de nós. Há pessoas que a princípio são fascinadas pela mística do amor e depois seguem o caminho silencioso da mística da unidade. Para muitos, a mística do amor parece excessiva, pois têm a impressão de que ela está muito além do seu alcance. Começam pela experiência da unidade e, no caminho, são tomados pela sensação de que Deus é o amor no qual uma pessoa olha para nós, um amor que tem uma face. É fundamental percebermos os dois polos. Existe a experiência de unidade com tudo o que há, na qual Deus dificilmente aparece como Tu. Mas se vou até o fundo da alma, lá descubro algo mais, ou melhor, alguém que responde ao meu desejo mais profundo. Vou além, torno-me uno, mas também me sinto imerso nessa unidade. Por fim, percebo que é Deus que ali me recebe. Por outro lado, não devemos, como cristãos, ter qualquer medo da mística da unidade. Ela é um componente fundamental da mística cristã. Por outro lado, devemos ser gratos também à mística do amor, à mística pessoal do Tu, pois ela nos leva a uma profunda percepção do mistério da pessoa. A mística oriental dificilmente reconhece uma filosofia do eu e tu, mas tanto o cristianismo quanto o judaísmo, bem como o islã, conhecem uma mística do amor, que apresenta a singularidade e a eterna dignidade de cada pessoa. Assim desenvolveu-se no Ocidente uma grande cultura da personalidade e do relacionamento pessoal, que não devemos, em função de uma crítica muitas vezes infundada, dissolver no dualismo ocidental entre corpo e alma. 2. Mística. Nada alheia ao mundo. Ao seguir, pretendo apresentar caminhos concretos pelos quais podemos realizar experiências que nos são descritas pelas místicas da unificação e do amor. Evidentemente, esses caminhos não devem nos despertar a impressão de que podemos invocar tais experiências, que sempre serão dádivas da graça divina. Por outro lado, quero deixar claro que nenhuma das duas formas de mística é alheia ao mundo, mas na verdade correspondem ao desejo mais profundo do ser humano. Podem vir a ser uma fonte do trabalho ativo para este mundo, além do que são benéficas para os relacionamentos humanos. A mística não é um caminho exclusivo para pessoas com talentos religiosos especiais, e sim um caminho que a fé cristã nos oferece, para que tudo o que façamos e vivenciemos, saibamos que Deus nos conduz, para que nos sintamos unos com Deus, e nesta unidade, tudo neste mundo convirja e tome forma. Dorothy Sayler, ou Soli, em português, aportuguesando. 1929 a 2003, teóloga e escritora evangélica, foi uma das mais conhecidas e polêmicas teólogas do século XX. Tornou-se conhecida principalmente como cofundadora da Prece Noturna Política em Colônia e por seu engajamento no movimento pacifista. O fator típico de sua mística foi, semelhante ao que ocorria entre suas irmãs medievais, não consistir numa espiritualização alheia ao mundo, e sim no engajamento fortemente voltado para aqueles que vivem à margem da sociedade, os oprimidos, os excluídos, nos quais ela reconhecia a face de Jesus. Um de seus livros mais conhecidos é Mística e Resistência, de 97. Dorothy Sayler se dedicou a democratizar a mística, a demonstrar que muita gente realiza experiências místicas em seu caminho espiritual. Por outro lado, também não se pode banalizar a mística. Nem toda experiência religiosa é uma experiência mística.
Não. Aí são necessárias também a saudável sensação de mistério que ocorre em toda experiência espiritual profunda e a abertura que as pessoas sem talentos religiosos especiais também podem entender para demonstrar aspectos de experiência mística. E assim, lhes indicar um caminho no qual a mística não é coisa de outro mundo, e sim um anseio inerente a todos. Considero de extrema importância o que direi a seguir. O anseio de despertar em mim a vivência da minha unidade com Deus e ao mesmo tempo aguentar a emoção não é uma experiência que eu possa gerar facilmente. 3. Meditação. Em quase todas as religiões existe o caminho da meditação, voltado a abrir-nos para o mistério de Deus que está em nós e nos envolve. Este caminho tem, em todas as religiões, uma estrutura semelhante. Ele guia pela respiração, na qual me concentro e associo a uma palavra. Fala-se das preces mântricas, que no budismo, no hinduísmo, no cristianismo e no islã são praticadas de forma parecida, embora cada religião tenha seu modo de efetuá-las e interpretá-las. Posso definir sucintamente a forma típica da meditação cristã, a prece de Jesus ou a prece do coração. A prece de Jesus ou do coração é apreciada desde o século IV. É também o meu caminho pessoal de meditação. Ao inalar, pronuncio em silêncio, Senhor Jesus Cristo, e ao expirar, Filho de Deus, compadece-te de mim, ou tende piedade de mim. Neste ato, imagino que Jesus me guia ao espaço interno do silêncio, ao lugar onde o próprio Deus reside em mim. É este o lugar que posso definir como o reino de Deus. O reino de Deus está no meio de vós, disse Jesus. Martinho Lutero traduziu isto lindamente nos termos: o reino de Deus está dentro de vós. Ele tinha a ideia de um lar interior. Entre as paredes está o reino de Deus, no interior da alma. Caso queiram saber mais sobre essa oração do coração, caros ouvintes, eu recomendo fortemente os livros sobre os relatos do peregrino russo. Lá, o peregrino russo nos conta muito sobre esta oração, sobre a respiração em relação a esta oração e suas possibilidades, etc. Este livro se encontra aqui no canal, aliás. Lá onde Deus me governa, onde Cristo reside em mim, é um espaço de amor e misericórdia. O amor não é, neste caso, um sentimento que devo produzir. Quando eu falei certa vez com uma monja budista e mestra do Zen a respeito da experiência do espaço interno, ela ponderou que o amor poderia ser muito exaustivo. Ela entendia o amor como um sentimento e considerava, portanto, que deveríamos nos aprofundar cada vez mais no espaço da indiferença, onde tudo é uniforme. Para mim, este é exatamente o lugar do amor. Mas amor aí não é um sentimento, e sim uma qualidade do ser. O espaço está pleno do Espírito de Jesus. O amor é o amor divino, um poder, uma dimensão do ser acima de todos os sentimentos. Não devo, portanto, forçar-me a sentimentos. Na verdade, quero conduzir-me, pela palavra que ressoa o Espírito de Jesus, ao meu espaço interno silencioso e sem palavras. No entanto, esse espaço sem palavras não é simplesmente vazio, mas cheio daquela qualidade do amor divino, que não é basicamente um sentimento, mas sim um poder que me transforma e gera uma atmosfera de calor e misericórdia. Lá onde Deus me governa, sinto em mim uma nova natureza. Portanto, a mística nunca é só a experiência de Deus. Sempre é também uma nova forma de experiência de si mesmo. No lugar do meu ser, onde está o reino de Deus, sou livre do poder das pessoas, das suas cobranças, expectativas, julgamentos, da sua rejeição ou aceitação. Lá sou livre também do meu próprio superego,
com suas autoexpectativas e autocensuras, livre de emoções como o medo, a raiva, o ciúme ou a preocupação. Onde Cristo, o Salvador, o Sagrado, reside em mim, sou são e salvo. No espaço interno da alma, as ofensas dos outros não podem me atingir. Lá ninguém pode me ferir. Lá o meu âmago interior é são. E eu sou autos, no sentido que a filosofia estoica deu a esta palavra, original, totalmente eu mesmo, autêntico. Lá eu encontro meu eu verdadeiro. Lá sou puro e limpo. Lá o meu âmago interno não está contaminado por pecado e culpa, mas nele reluz sobre mim o esplendor de Deus, incorrupto e imaculado. Onde Deus, o mistério, em mim reside, eu estou em casa. A pátria só nasce onde Deus mora. No espaço interior da minha alma vou ao encontro de mim mesmo e ao mesmo tempo de Deus. Lá me sinto em casa. Lá é minha pátria. A meditação não pode me garantir uma experiência divina. Deus não se coloca à disposição. Mas ela pode me ajudar a alcançar o espaço interno do silêncio, em meio a toda a agitação exterior. Às vezes experimento esse espaço só como um vazio, mas há momentos em que ele está cheio de amor e da misericórdia de Deus. Assim, nesse espaço, encontro-me comigo mesmo e com Deus. Presinto por um instante a presença salvadora, libertadora e amorosa de Deus em mim. Mas é para mim essencial que o caminho para o espaço interior só me leve à minha própria verdade. No espaço do silêncio, preciso estar além dos meus pensamentos, emoções, paixões e do desgosto por minha mediocridade. De tal modo encontro minha realidade, mas não me estaciono diante dela, e sim a atravesso até o fundo de minha alma. Lá presinto Deus, que, no entanto, continua sendo para mim um indisponível e intangível mistério. Quem encontrar dificuldade na prece de Jesus, na prece do coração, pode recorrer também a outro meio de meditação. Pode, por exemplo, apenas acompanhar a respiração e deixar que ela o conduza ao espaço interno do silêncio, ou só procurar estar no presente. Quem está livre de avaliações e apenas vive o momento, terá oportunidades de sentir o que significa estar no pleno aqui e agora, ser um consigo mesmo, com todos, isto é, experimentar esta unidade por um instante. Me permito aqui, caros ouvintes, também dar outra sugestão. A repetição do próprio nome de Jesus também pode servir como uma oração, um mantra, como é dito, e mesmo orações como a própria Ave Maria, o Pai Nosso, eles podem servir também para a meditação. Não só no terço em si, em que se medita, inclusive, os mistérios da vida de Cristo, porque o rosário ele é feito para ser também contemplativo e, portanto, com um princípio meditativo, mas mesmo a sua própria recitação, o próprio fazer as rezas diversas vezes como um mantra também pode ser usado no lugar da oração do coração. Também prestando atenção sempre na respiração. Tendo a respiração coordenada junto com a pronúncia mântrica das orações, sejam quais forem. Ejaculatórias também são muito bem-vindas, salmos, os refrões de salmos. Então, alternativas tem várias em termos de pronunciação. Voltemos ao texto em que o autor nos diz que também é possível através de um silêncio, não é verdade? Quem encontrar dificuldade na prece de Jesus pode recorrer também a outro meio de meditação. Pode, por exemplo, apenas acompanhar a respiração e deixar que ela o conduza ao espaço interno do silêncio. Ou só procurar estar no presente. Quem está livre de avaliações e apenas vive o momento terá oportunidades de sentir o que significa estar no pleno aqui e agora. Ser um consigo mesmo, com todos, isto é, experimentar esta unidade por um instante. Outro meio para vivenciar o mistério de Deus
E o eu interior na meditação é o caminho através da pergunta: quem sou eu? Na medida em que vou repetindo esta pergunta, todas as respostas superficiais vão para a retaguarda. De repente, não sei mais quem sou. Tenho a sensação de que não posso mais descrever aquele eu verdadeiro. E isso deságua em Deus. Não só a pergunta: quem é Deus? Mas também: quem sou eu? Conduz finalmente à experiência mística. A mística sempre é também a busca do eu verdadeiro. Em vez de repetir continuamente a pergunta: quem sou eu? Também posso meditar na afirmação: eu sou eu mesmo. Quando dirijo esta frase a todos os pensamentos e imagens que emergem de mim, sinto como ela me conduz à minha profundidade, ao espaço onde sou totalmente eu mesma. Não poderei descrever este eu, mas tenho a sensação de que lá, onde está o eu verdadeiro, também está Deus. Ali sou livre. Não estou mais sob a pressão do dilema entre vivenciar Deus ou a mim mesmo. Assim estou simplesmente ali, e uno com tudo, isto é, com minha verdadeira natureza e com o mistério de Deus, que me envolve e reside no fundo da minha alma. Só lá onde Deus em mim reside, entro realmente em contato com o eu verdadeiro. Em quase todas as religiões, há formas de meditação que possuem, no entanto, maneiras muito distintas. No cristianismo, caracterizam-se pela prece do coração e por outras preces ou ciclos de prece, tais como o rosário, sobretudo os chamados exercícios espirituais que reportam ao fundador da ordem dos jesuítas, o Inácio de Loyola, e o canto gregoriano como práticas de meditação. Observando-se o dia a dia monástico, cuja essência na maioria dos mosteiros não se alterou desde a origem, pode-se designá-lo exatamente como um constante caminho de meditação, condicionado a momentos determinados de prece e de meditação. Hoje é muito grande a necessidade da meditação, do encontro com a paz, pelo que muitos mosteiros passaram a disponibilizar mosteiros temporários, entre aspas. Aqueles para quem uma pausa assim for difícil, podem realizar esta experiência na meditação de fim de semana, em dias de recolhimento, dias de reflexão, ou simplesmente em preces coletivas ou individuais, enquanto nos locomovemos. Muitas instituições religiosas, conventos e mosteiros em todo o mundo oferecem serviços de acolhimento para meditação e cursos hoje. A respeito de mosteiros temporários ou meditações de fim de semana, as melhores e mais rápidas informações se encontram na internet. Por exemplo, a página Exerzitien é uma página estrangeira, alemã. Oferece para os alemães endereços de casas de exercícios, mas também muita informação geral sobre o tema. Lembremos que o autor é alemão. Além disso, há uma comunidade mundial para meditação cristã, que pode ser acessada em www.wccm.de, onde há também informações adicionais sobre práticas diversas, links e indicações literárias. 4. Prece. Há místicos que consideram a prece exterior incompatível com a interior, a oração das palavras oposta à da quietude. Mas houve místicos cristãos como Francisco de Assis e Teresa d'Ávila que perceberam que, às vezes, a prece com palavras também nos pode levar a uma experiência mística. Enquanto rezo o Pai Nosso ou canto um salmo, pode acontecer que, de repente, uma palavra me toque o coração. Assim, nesta palavra, Deus está presente em mim. Assim, nesta palavra, Ele atua. Na palavra que me sai direto dos lábios, vivencio o inexprimível mistério de Deus. Agostinho diz que a prece é a expressão do nosso anseio. Quando carregamos com nosso anseio as palavras que pronunciamos na prece, elas o conduzem pela fala ao mistério divino sem palavras. Se entramos em oração com a ânsia do contato, a própria oração prossegue estimulando a mesma ânsia. No anseio por Deus, já sentimos Deus. Cada um realiza sua própria experiência com a prece.
Às vezes oramos e estamos totalmente fora das palavras. Às vezes deixamos de lado as palavras e simplesmente nos colocamos em silêncio diante de Deus. Teresa d'Ávila instruiu suas irmãs a orar silenciosamente diante de Deus 2 horas por dia, simplesmente colocando-se em sua presença e entregando a Deus o que lhes emergisse da alma, seus pensamentos e sentimentos, seus anseios, seu amor, suas necessidades. Assim, uma oração silenciosa pode conduzir a uma intensa experiência de Deus, mas também pode acontecer que eu me coloque diante de Deus por 2 horas e só sinta a minha própria agitação interna, ou sofra sentindo a distância de Deus. Não existe nenhum truque, nenhuma pílula mágica para vivenciar Deus na prece. Eu só posso esperar até que Ele venha. Não existe nenhum truque, nenhuma pílula mágica, nenhuma receita, nenhuma fórmula para vivenciar Deus, nem na prece, nem de nenhuma outra forma, pois não se obriga a Deus a nada. Só podemos esperar até que Ele venha, buscá-lo e esperá-lo. Eu posso expressar o meu anseio diante de Deus, em palavras ou, como Paulo descreveu na carta aos Romanos, em suspiros, na esperança de que Ele o preencha. Mas eu posso estar seguro de que no anseio, meu coração já pode captar a vibração de Deus. Há em cada um de nós um desejo profundo de vivenciar Deus, de em Deus esquecermos-nos de nós mesmos, de no silêncio tornarmos-nos um com Deus. Essa unificação pode ser uma experiência pessoal. Sento-me em silêncio diante de Deus. Deixo-me olhar e olho para Deus. Nesse olhar esqueço-me de mim mesmo. Sinto-me amado, observado e simplesmente fico ali. Mas a unificação também pode ser vivenciada como uma unidade absoluta, sem que o eu pressinta um tu como uma presença à frente. No entanto, mesmo nessa unidade, eu não estou só comigo mesmo. Sinto-me envolvido no mistério divino, cheio do amor de Deus. Muitos observam essa unidade como impessoal. Como cristãos, cremos plenamente que ela é operada pelo Espírito Santo, que nos conduz à verdade, isto é, a verdade segundo a filosofia grega, que fala de um véu que tudo cobre e que, neste caso, é retirado. Nesta verdade reconhecemos nossa própria verdade e a de Deus. Sentimos que no fundo somos unos com Deus e que o fundo de nossa alma toca Deus e Deus o preenche. 5. Vivenciar Deus na natureza. As experiências místicas em meio à natureza têm sido frequentemente desvalorizadas nos ambientes cristãos. Suspeita-se de tendências panteístas, quando as pessoas se sentem unas com a natureza e quando ali tem alguma vivência do mistério divino. Mas os grandes místicos sempre tiveram uma relação interior com a criação. João da Cruz, por exemplo, era fascinado pelas montanhas. Ele chegava a chamá-las de suas amadas e nelas reconhecia o amor de Deus. Jacob Böhm, que pode ser ouvido aqui no canal, aliás, São João da Cruz também, e Pierre Teilhard de Chardin, que também pode ser ouvido aqui, e antes deles Bernardo de Claraval, que logo poderá ser ouvido aqui também, viam a natureza como um livro, no qual Deus nos fala, na qual encontramos Deus. Na natureza, segundo Jacob Böhm, vemos a face de Deus. Encontramos aspectos semelhantes em outras culturas. Os índios no Peru, por exemplo, são convictos de que podemos sentir o amor de Deus na natureza e pela natureza. Quando ficamos juntos a uma árvore, podemos, por meio dela, sentir fluir o amor de Deus, a nos fortalecer paternalmente o dorso e a permear-nos o ser. Cada um tem seu meio de acesso à mística. Quem, em meio à natureza, sente o poderio da beleza de um vale, da majestade da montanha, da brandura de um pôr-do-sol ou da formosura de uma flor delicada, vivencia aí o mistério de Deus. Percebe a sua presença em todos os sentidos.
com os olhos, o olfato e as mãos. Este sabe que está envolvido pela proximidade e amor de Deus. Thomas Merton, que também pode ser ouvido aqui no canal, o trapista americano, ele conta a respeito de uma experiência mística ocorrida em seu eremitério quando, ao observar a chuva, ele escutou, abre aspas, a chuva rodeou todo o chalé com seu enorme mito virginal. Todo um mundo de mistério, puro rumor. Pense nisso, todo esse discurso precipitando-se, vendendo nada, sem julgar ninguém. Que coisa especial é sentar-se absolutamente só na floresta à noite, acariciado por esse discurso maravilhoso, ininteligível, perfeitamente inocente, o discurso mais reconfortante do mundo, o diálogo que a chuva faz por si mesma. Fecha aspas. A mística da natureza é uma parte essencial da mística cristã. Precisamos renovar nosso sentido para perceber que a criação é permeada pelo Espírito do Criador. Deus é pessoal, é um tu que nos defronta, mas é também o amor e a energia que permeia todo o cosmos, todo o universo. Isto não é panteísmo. Portanto, não quer dizer que Deus é a natureza. Se quisermos usar uma expressão teológica, seria panenteísmo, ou seja, a natureza é uma extensão direta de Deus e está em Deus. Deus não é o universo, mas o permeia. Se quisermos usar uma expressão teológica, seria panenteísmo, ou seja, a natureza é uma extensão direta de Deus e tudo está em Deus. Deus não é o universo, mas o permeia. A mística da natureza está menos para uma mística pessoal da unificação com o Deus Tu e mais para uma mística da unidade. Enquanto me sinto maravilhosamente uno com a natureza e, neste estado, uno comigo mesmo, também capto uma profunda unidade com Deus como base de todo o ser. É uma forma legítima de mística que nós, como cristãos, não temos o direito de condenar. Para muitas pessoas, é este o verdadeiro acesso à experiência mística. Sempre que alguém vivencia na natureza o mistério que tudo interpenetra, realiza uma experiência de Deus e, assim, obtém noção do que é a mística. A meu ver, há dois importantes aspectos de Deus que podemos vivenciar na natureza. Num deles, sentimos-nos envolvidos e transpassados pelo infinito poder vital de Deus. Hildegard de Bingen fala do poder verde, o viriditas, que faz tudo em nós florescer. Quando ando em meio à natureza, sinto-me uno com a vida, que é mais forte que a morte, que sempre acaba prevalecendo sobre toda a ruína humana. Sinto em mim algo do vívido poder de Deus e do seu amor, que me atravessa como um vento suave. O outro aspecto é a afeição maternal de Deus. Não é à toa que falamos da Mãe Terra. Nela vivenciamos o amor maternal que cuida. Nela vivenciamos o Deus maternal que cuida de nós. Quando nos deitamos num prado e nos entregamos à terra, sentimos esse amor incondicional do Deus maternal que nos toma por completo. A mãe não julga, a natureza também não nos julga. Nela estamos incluídos, nela podemos ficar com todas as nossas falhas e defeitos. Isto é benéfico para muitas pessoas que vivem culpando a si mesmas e que cada vez mais se isolam dos outros, porque se sentem rejeitadas por eles. A mãe acalenta e cuida, para que os filhos cresçam assumindo a forma que lhes é destinada. Assim, na natureza, não captamos o Deus da censura, pelo qual nos sentimos constantemente julgados, e sim, o Deus que está em nós como o poder que nos dá vida, como o amor que supera todo obstáculo à vida, que a teologia denomina o mal,
e o Deus que nos acolhe incondicionalmente, assim como a natureza, que nos convida a viver nela e de acordo com ela. Assim, vivenciamos Deus na natureza também como um convite para viver de acordo com o nosso próprio ser, para entrar em contato com a essência de nossa própria natureza e desenvolvê-la. A mística da natureza não é apenas um deleite com agradáveis experiências naturais. Mais que isso, ela também requer que modifiquemos nosso relacionamento com a natureza. Quando sinto um profundo relacionamento interior com a natureza, não posso explorá-la, mas, pelo contrário, devo tratá-la com veneração. Assim, caminho com ela cuidadoso e atento. A mística também leva sempre à atitude política. E a dimensão mística se faz necessária em nosso engajamento pela proteção da criação. Caso contrário, não passará de um moralismo que só incute um sentimento de culpa, mas não transforma o nosso relacionamento com a natureza. A experiência de encontrar Deus na natureza foi descrita principalmente nas obras dos poetas do tempo da tempestade e ímpeto e do romantismo. Um claro exemplo disto é o livro de Goethe, Os Sofrimentos do Jovem Werther, mas também o célebre poema de Joseph von Eichendorff, Noite do Luar. Você poderá encontrar algo a respeito, combinado com expressivas imagens no volume Você Sabe que as Árvores Falam? Hoje há uma iniciativa da Igreja Evangélica de Württemberg, a Igreja no Verde, cujo objetivo é promover ofícios religiosos em locais de paisagens aprazíveis, tanto em regiões de caminhadas quanto em lugares de concentração, para despertar a experiência de Deus de um modo totalmente diferenciado. 6. Encontrar Deus no amor, no Eros. Conforme vimos acima, as mulheres da Idade Média, em especial, geralmente descreviam a experiência mística numa linguagem erótica. Se traduzimos suas experiências para a nossa realidade atual, elas nos remetem a uma nova forma de relacionamento com o erotismo, a sexualidade e o amor humano. A sexualidade e o amor já são conceitos bem estabelecidos, de acordo com a visão defendida por Dorothy Selle, como sendo o plano erótico o espaço onde a experiência mística é entendida. Abre aspas. A experiência mística sem o erótico é algo impensável, ou no mínimo indizível. Fecha aspas. As mulheres na Idade Média, principalmente as beguinas, foram, por causa disso, suspeitas de heresia. Coisa semelhante ocorre hoje. Teólogos sempre ficam cautelosos quando se trata de associar sexualidade com espiritualidade. No entanto, a tradição mostra que, sem esta associação interior, nenhuma espiritualidade viva é possível. A tradição cristã mostra que, sem esta associação interior de sexualidade com espiritualidade interior, nenhuma espiritualidade viva é possível. Marguerite Porete, que logo também poderá ser ouvida aqui no canal, descreveu o amor pelo noivo próximo distante. Em seu livro Espelho das Almas Simples e Arruinadas, que permanecem apenas na vontade e no desejo do amor, ela descreveu este amor místico por Jesus Cristo, mas por isso foi queimada viva, como herege, em Paris, a 1º de junho de 1310. Era perigoso na época relatar a própria experiência mística naqueles termos. Clérigos celibatários projetaram um excesso de fantasias reprimidas sobre ela, cujo único desejo era amar Jesus Cristo. Mística e Eros são dois caminhos a unir. Um observa a finalidade do sexo. Que desejo está contido na sexualidade? Procuro direcioná-lo a Cristo. Eu não vivo a sexualidade externamente, mas entro em seus domínios internos, para nela descobrir o poder de transpor os meus limites e expandir a minha alma, para no êxtase do amor ficar uno com Deus ou com Cristo. Isto é uma sublimação da sexualidade do Eros
e uma integração no caminho místico. Este caminho é seguido principalmente por pessoas celibatárias. O celibato em busca do reino dos céus, conforme vivido por muitos integrantes de ordens religiosas e padres, só é realmente praticável quando converge para uma espiritualidade mística. Aquilo que sentimos no relacionamento com uma mulher ou um homem deve verter no relacionamento com Deus e com Jesus Cristo. Nisto, o relacionamento com Cristo não pode ser tomado como um substituto para a amizade humana. Primeiro, tenho que lamentar a mágoa de não estar casado e não ter nenhum relacionamento sexual, para depois ir ao fundo da minha alma. Lá ocorre a sensação de que o mais profundo anseio pelo amor de uma pessoa se vai e, por fim, significa Deus. Porém, apesar deste anseio, continua a necessidade humana por ternura e amor. Eu reconheço essa necessidade em mim. Fico grato quando também vivencio a proximidade e o amor humano. Mas sei que isto não preenche o meu anseio definitivo. Mantenho aberta a chaga para que ela me abra cada vez mais para o intangível amor de Deus. O outro caminho observa a experiência concreta do amor humano e a transcende no mistério do amor divino. Neste sentido, Dorothy Shelley cita o romance The Rainbow, o Arco-Íris, de Lawrence, H.D. Lawrence, no qual o autor descreve o êxtase de dois amantes, que os eleva além de suas limitações pessoais. Mas a história de amor termina com as palavras: acabou, foi em vão. O fundamento deste final não é uma crise exterior, e sim a percepção de que os dois se conhecem quase totalmente e nada mais de novo há para descobrir um no outro. Já que perderam o relacionamento com o desconhecido, com o mistério um do outro, seu amor está condenado ao fracasso. Para que o amor humano possa ter êxito, precisa do mistério que transcende a ambos. Precisa, abre aspas, daquela alteridade, aquela escuridão em meio à luz, fecha aspas. A respeito dessa experiência, Shelley continua, abre aspas, o amor místico por Deus detém os dois ao mesmo tempo, o que nos faz estremecer e não cessa de fascinar-nos, fecha aspas. Aqui, o amor místico por Deus não é uma antítese do amor entre homem e mulher, mas, pelo contrário, é a viabilização do amor verdadeiro. Se minhas expectativas não sobrecarregam o meu parceiro ou parceira, então eu posso amá-lo ou amá-la de verdade, e assim captar o mistério do amor divino. Nesse sentido, Hans Gelowschek, um respeitável terapeuta de casal, explica que no amor existe um potencial de transcendência. O amor entre duas pessoas já traz em si algo que transcende a ambos e os remete ao absoluto amor de Deus. O amor entre homem e mulher só tem êxito quando os dois se conscientizam deste potencial, contido em sua sexualidade. Assim, na união sexual, homem e mulher experimentam, ao mesmo tempo, um passo além de si mesmos, em direção ao infinito amor de Deus. A mística não é, portanto, uma coisa incompatível com o mundo, nem algo que afasta o parceiro ou a parceira. É sim o elemento secreto que mantém vivo o nosso amor humano. O conhecimento sobre o mistério de Deus também mantém desperto o mistério do indivíduo amado, que permanece na condição do próximo distante, que podemos amar sempre, pois está sempre esquivo e, ao mesmo tempo, junto de nós. Para que o amor entre duas pessoas dê certo, precisa, abre aspas, formar um tipo de reciprocidade que mantenha o desconhecimento dos conhecidos, a alteridade um do outro. Só assim poderá proporcionar participação num sacred power, num poder sagrado, um poder sacro compartilhado. Fecha aspas. Num mundo sem qualquer percepção do mistério de Deus, também sucumbe o mistério dos seres humanos. Sucumbe, por fim, o próprio amor. Ou, como diz Dorothy Shelley, fica reduzido a um funcionalismo árido.
A experiência descrita por Dorothy Selly me mostra o quanto são importantes as duas formas de mística, a da unidade e a do amor. Um terapeuta me contou que, em muitas de suas clientes, tinha a impressão de que, no entusiasmo pela mística da unidade, davam um exacerbado sentido religioso à sua incapacidade de relacionamento. Estas, não estando preparadas para encarar seus problemas de relacionamento, refugiam-se numa espiritualidade que lhes promete uma fusão com Deus, e nisto, o desligamento do ego. Mas essas ideias não ajudam. Apenas intensificam a ausência de relacionamento. São uma compensação e não uma transformação. Ou seja, a incapacidade de relacionamento que temos muitas vezes interpretamos como sendo algo espiritual, religioso, e nos voltamos para esse tipo de interpretação, sendo que, na verdade, isso aumenta o problema, porque é uma compensação e não uma transformação de fato desta incapacidade ou mesmo de uma solidão, da ausência de relacionamentos e mesmo da capacidade de relacionar-se ou de relacionarmos-nos. Se eu encaro a minha ausência de relacionamento, eu posso vivenciar o caminho místico como um caminho de cura, mas eu não posso ignorar a situação. Reconhecendo a tristeza que a solidão me dá, tenho bem mais possibilidade de despertar em mim uma sensação de que, no fundo da minha alma, sou uno com Deus. O caminho da transformação pode começar por esta profunda experiência da solidão, mas também pela experiência de um relacionamento humano que me eleva acima de mim e, finalmente, faz-me alcançar o amor divino. Assim, não desprezo as minhas necessidades humanas de amizade e relacionamento amoroso, refugiando-me na mística, usando a mística como uma fuga ou um escape. Na verdade, as reconheço e permito que elas me elevem acima de mim e me conduzam ao mistério do inconcebível amor de Deus. 7. Práticas de unidade. Às vezes temos a experiência da unidade sem nos termos preparado para tal. Ela vem a nós livremente, quando estamos em plena contemplação, quando nos sentimos plenamente unos com o ambiente. Ela nos toma de surpresa quando ouvimos música. Às vezes também temos, subitamente, em meio ao trabalho, a experiência de estarmos totalmente em nós mesmos, totalmente unos com o nosso próprio ser e com as pessoas com as quais temos contato direto. Tudo isso são, enfim, experiências místicas, mesmo que não as descrevamos numa linguagem devota, mesmo que não incluamos Deus devidamente nas mesmas. Seja como for, toda experiência de plena unidade é também uma experiência de unidade com Deus, que é a base de todo ser. Deus é o fundamento dessa experiência de unidade. Embora ocorram tantas surpresas divinas, com as quais sempre podemos ter contato, existem caminhos específicos para a experiência da unidade. Deito-me sobre o prado, entrego-me à terra e procuro estar apenas nesse sentimento. Escuto o rumor do vento, o canto dos pássaros, o trilar dos grilos. Procuro estar totalmente em meus sentidos. Neste estado de abertura, posso realizar muitas vezes a experiência, esquecer-me de mim mesmo, cessar de pensar em mim, sem perguntar se estou tendo uma experiência mística, apenas ficando lá, sem porquê. Para o mestre Eckhart, esta é a forma da experiência mística, sem causa, o lá estar sem porquê. Pequena instrução para um exercício da unidade. Sento na minha poltrona. Presto atenção à minha respiração. Deixo tudo o que há em mim emergir. Tudo pode ser. Ao mesmo tempo,
Imagino que o amor de Deus me preenche. Sinto-me em meu corpo. Estou uno comigo mesmo, com o todo, isto é, com a base do ser, com Deus. Este caminho da unidade pode ser diferente para cada pessoa. Um apenas se concentra na respiração. Outro sente o seu corpo, procura perceber além dele, até o fundo de sua alma, onde interiormente sente o que é estar uno com o todo. Essas experiências não são coisas fantásticas. Não me coloco sob pressão, não tenho visões, não ouço palavras de Deus. Mas nessa experiência de paz, de unidade, há algo que eu não posso definir. É, enfim, a experiência do mistério que eu sou, que me envolve e ao mesmo tempo está em mim. 8. Liturgia. A mística na igreja do primeiro milênio sempre foi uma mística cultual, isto é, a liturgia, ou o ritual da missa. Era o momento em que os fiéis vivenciavam a proximidade de Deus, em que, em comunicação com Deus, tornavam-se unos com Ele. A mística das mulheres era, além disso, eucarística. Nas formas de pão e vinho, elas recebiam o corpo e sangue de Cristo. E, num êxtase de sabor, experimentavam o amor de Deus feito homem. A comunhão era para elas o ponto alto da experiência mística. Elas falam da doçura divina, dulcedo Dei, que sentiam na comunhão. Mas os místicos também realizaram muitas experiências da proximidade de Deus durante a liturgia da vigília, na das vésperas ou da celebração eucarística. Hoje, infelizmente, muitos cristãos participam da liturgia como de um ritual vazio, sem espírito. Procuram vivências espirituais em outros lugares. No entanto, a liturgia pode ser, ainda hoje, um momento de vivência mística. Não é preciso para isto fazer tudo diferente. Por um lado, é necessária uma celebração digna da liturgia. Por outro, também uma mistagogia, uma introdução no mistério do ritual. Mas o próprio participante do ofício religioso precisa também estar aberto ao mesmo. Em meus 45 anos de mosteiro, participei de ofícios longos, missas de Natal e noites de Páscoa, que duravam mais de 3 horas. Se simplesmente me entrego à liturgia, aos cantos, a escutar o ritual, assim vivencio frequentemente uma libertação de mim mesmo, um recuo do ego. Num instante, estou todo no presente. Às vezes uma palavra, um cântico toca-me o coração e sinto, isto é a verdade. Às vezes me brotam lágrimas, quando uma palavra me toca a fundo. Estas são para mim experiências místicas. Através de anos, celebrei ofícios religiosos com jovens, nos quais tive momentos de intensa experiência divina. Percebe-se como o agrupamento dos que oram, dos que cantam, dos que dançam e dos que silenciam produz uma atmosfera na qual Deus se torna quase tangível. Quando falo aos fiéis sobre os ofícios religiosos da igreja, geralmente ouço queixas, dizendo que vão cada vez menos à igreja ou que lhes escapa o sentido do ofício religioso. Essas pessoas não sentem nenhuma energia espiritual ali. Muitos acham, então, que hoje a missa deveria ser totalmente modificada. Há certamente alguma razão nisso. Os ofícios precisam de uma atmosfera de densidade, autenticidade e espiritualidade. Mas às vezes eu tenho a impressão de que damos muito pouco crédito aos nossos ofícios. Para que os ofícios dominicais sejam momentos de experiência divina, basta que os celebremos devidamente. Neles imergimos num espaço sagrado,
que nos liberta de todas as preocupações da semana. Se, de coração aberto, ouvimos as palavras, se cantamos em grupo com todo o coração e nos entregamos ao silêncio, assim podemos ter uma intensa experiência mística, até mesmo em ofícios simples. 9. Música. Desde os primórdios da Igreja, os ofícios têm sido enriquecidos com cânticos. Conta-se que Ambrósio compôs hinos em verso e música. Os cristãos os cantaram com tal entusiasmo que muitos ficaram curiosos e se deixaram batizar. Hoje a música da Igreja tem sido frequentemente negligenciada. Nas igrejas de aldeia, antigamente, se cantava com tal ânimo que a atmosfera chegava a causar arrepios em muitos. Hoje poucos se animam a cantar em grupo. Não se vê mais aquela energia que unia todo mundo. Alguns têm vergonha de expor seus sentimentos gerados pelo canto. E desse modo, suas almas não são ativadas. Muitas comunidades, no entanto, ainda guardam uma cultura do canto ou do coro que tocam os corações com sua música. Devemos recuperar na Igreja a fé no poder de transformação e salvação inerente à música. Assim, as pessoas poderão novamente vivenciar Deus durante o ofício religioso. A música no ofício religioso pode abrir nosso espírito para Deus e, assim, estabelecer um ambiente de experiência mística. Mas há também ocasiões em que um concerto nos move a fundo, o que ocorre principalmente em concertos que incluam música espiritual. Uma cantata de Bach pode tornar-se um evento no qual meu coração é tocado por Deus. Na igreja da nossa abadia temos um grande concerto a cada ano. Durante a execução da Sinfonia da Ressurreição de Gustav Mahler, no momento do coro, ergue-te, meu pó, sim, hás de erguer-te. O sol projeta um intenso brilho sobre a cruz. Uma onda de energia passa pelo coro. O visitante sente que aquele concerto é a maior experiência divina que ele pode ter através da música. Uma musicista me contou que, quando meditava, sempre lhe vinham melodias à mente. Ela seria de visão curta se só quisesse se concentrar no silêncio e ficar no silêncio a toda força. As melodias que lhe emergem no ser abrem seu espírito para Deus. A música é para ela o espaço em que ela vivencia Deus. Ela diz que a música a eleva a uma atmosfera do inexprimível, que só pode ser Deus. Vivenciando a graça. Karl Rahner escreveu para mim um maravilhoso artigo sobre a experiência da graça no dia a dia, descrevendo todas as situações diárias nas quais vivenciamos algo que nos eleva além de nós, algo, enfim, que é Deus, ou a graça de Deus. Ele chama a experiência da graça de procura íntima pelo Espírito Santo da Santíssima Trindade. Para a realização atenta da experiência da graça, Rahner formula as seguintes perguntas. Abre aspas. Alguma vez mantivemos silêncio, embora quiséssemos replicar? Embora tenhamos sido tratados injustamente? Alguma vez já perdoamos sem receber nada em troca e tornando claro o perdão silencioso? Já tentamos amar a Deus onde nada mais inspira ânimo a ninguém? Onde as pessoas e seu impulso vital não conseguem mais fundir-se a Deus? Onde tal amor é associado à morte? Onde é visto como a própria morte e a total negação? Onde parece que convida ao vazio e ao inaudito absoluto? Onde é visto como um pavoroso salto no vácuo?
onde tudo parece inatingível e sem sentido? Fecha aspas. Se podemos responder a estas perguntas dizendo sim, sim, então, segundo Rahner, realizamos a experiência da graça, a experiência do Espírito, a experiência da Trindade, que nos faz tocar em seu Espírito Santo e nos capacitou a estas atitudes antes estranhas para nós. Mas nós não podemos reter esta graça. Abre aspas. Podemos apenas procurá-la quando nos esquecemos de nós mesmos. Podemos apenas achá-la quando procuramos Deus e, no amor em que nos esquecemos de nós, entregamo-nos a Ele. Fecha aspas. 11. Sagrada Escritura. A mística nos primórdios da Igreja era, em grande parte, mística escrita. Isto é, os santos padres desenvolveram sua teologia mística na interpretação da Sagrada Escritura e também realizaram suas mais profundas experiências espirituais meditando na Bíblia. Mas o requisito para que a Bíblia possa ser um referencial de meditação é uma interpretação pictórica da mesma. Eu não leio a Bíblia para obter conhecimento, e sim, como diz Gregório Magno, para, na palavra de Deus, encontrar o coração de Deus. Hoje somos tão impregnados de intelectualidade que, quando lemos, sempre ativamos nosso entendimento. Mas a questão aqui é deixar-nos conduzir pela palavra para dentro do divino mistério sem palavras. Mas como pode ser isto? Um caminho para ter na Bíblia um referencial de vivência mística pode ser assim. Eu leio muito lentamente as palavras da Escritura. Procuro deixá-las cair em meu coração. É como se eu mastigasse as palavras. E assim imagino, se esta palavra está de acordo, se esta palavra é a verdade pura, como vivencio a mim mesmo agora, neste momento? Que noção de Deus penetra meu ser? Eu deixo de lado quaisquer raciocínios sobre a palavra e me aprofundo cada vez mais nela. Deixo que a palavra me invada para gravar-se no meu ser. Nestes instantes, posso perceber que isto me conduz a um silêncio que jamais poderei descrever. Na palavra, Deus me tocou. Mas não penso em Deus. Simplesmente estou ali, ainda que permeado pela palavra, pelo Espírito de Deus que, na palavra, está fluindo em mim. Não podemos induzir a experiência mística através da Bíblia, mas, se a lemos com o coração assim aberto, as palavras da Sagrada Escritura podem às vezes nos levar às profundidades divinas. Sempre é uma dádiva de Deus quando a sua palavra me toca, quando na palavra escuto a Ele próprio e quando na palavra Ele vem ao meu encontro. Aí me ocorre uma noção do que isto significa, ou seja, que Deus é pessoal. Algo impessoal não poderia falar. Na palavra vivencio aquele que a expressa, mesmo sem conhecer nenhuma imagem sua. Sinto a presença do Tu que fala comigo, que me entende pessoalmente. O termo pessoa vem do latim personare, soar através, personare. Sonare, de soar, per, através. O termo pessoa vem de personare. Pela palavra, a voz de Deus penetra meu ser.
pela palavra, a voz de Deus penetra-me o ser. A palavra não é só uma informação, e sim algo que me fala ao ser, para que eu responda. Assim, a experiência da palavra sempre se torna também uma experiência da minha própria pessoa. Eu sou chamado, sou desafiado a dar uma resposta com toda a minha existência. 12. Dor. Uma forma de mística muito difundida na Idade Média foi a mística da dor. Hoje, dificilmente combinamos com a ideia, pois os místicos às vezes procuram diretamente o próprio sofrimento, dando a tudo a forma de uma jornada masoquista. Entretanto, esse tipo de mística também se refere a um significativo desejo do ser humano. O desejo de que o sofrimento não seja simplesmente a dificuldade de suportar o suportável, ou que eu não seja punido através da dor. A mística da dor é um caminho para transformar o sofrimento humano, que não escolhemos para nós, mas que nos atinge de fora e mescla-se às nossas noções de vida, num referencial de experiência divina. A mística da dor tem 3 aspectos. O primeiro é aquele em que os místicos e as mulheres místicas meditavam na paixão de Cristo, porque viam em seus sofrimentos a mais alta expressão do seu amor. Por exemplo, na igreja de Weiss, em Steingaden, estabeleceu-se uma peregrinação ao Salvador martirizado. Com certeza as pessoas ansiariam por constatar pessoalmente o amor de Jesus naquela forma sofrida. E tiveram a convicção: se Jesus sofreu tanto assim por minha causa, como deve ser grande o seu amor. O segundo aspecto da mística da dor era a predisposição à compassio, compaixão. Os cristãos meditavam na paixão de Cristo para se tornarem eles próprios abertos aos sofrimentos que percebiam ao seu redor. O dos servos oprimidos, o dos enfermos, o dos pobres, o dos desprivilegiados. Assim, os sofrimentos de Jesus os tornavam sensíveis aos sofrimentos do mundo. Estando predispostos à compaixão, não solidarizavam só com Cristo em sua paixão, mas também com os sofredores de seu tempo. Isto os levou a uma profunda ligação interior com o mundo. No terceiro aspecto, a compaixão com os sofredores deste mundo se estendia ao próprio Cristo. As mulheres e homens místicos pretendiam, em seus sofrimentos, dar um retorno ao amor de Jesus. Assim diz Teresa d'Ávila, abre aspas, se tu, Senhor, queres sofrer tudo isto por mim, o que sofrerei eu por ti? Para onde carregares a cruz, eu a carregarei contigo. Fecha aspas. Assim, as mulheres em compaixão com Cristo viam seu caminho de união mística com Ele. Em Francisco de Assis, esse desejo de compaixão era tão intenso que ele quis ter os estigmas de Jesus no próprio corpo. Ele se tornou realmente um estigmatizado, isto é, teve as chagas de Jesus em seu corpo. Foi o primeiro caso na história da religião, o primeiro estigmata. E para ele foi um privilégio, é claro. Para nós é difícil ter esse desejo de vivenciar diretamente o sofrimento de Cristo. Eu espero que não. Mas Francisco, ele não produziu as chagas por si mesmo. Na verdade, ele meditou no amor de Jesus com tal profundidade que o mesmo se manifestou até fisicamente, na forma das chagas. quarto aspecto da mística da dor consiste em entender os nossos sofrimentos,
que não procuramos, mas nos vem de fora, como um fator que não nos afasta de Deus, e sim que nos abre para Deus, e por fim nos conduz à profunda comunhão com Deus, que nos faz vivenciá-lo na forma do amor, que é mais forte que a dor. Para Henrique Sez, a mística da dor consiste em transformar a dor que nos atinge de fora numa compaixão com Cristo. Ao passo que aceito a minha dor e, em comunhão com Cristo, recorro ao auxílio de Deus, ocorrerá a transformação. Não preciso mais ficar lutando contra todas as amarguras, mas passo a vivê-las como um referencial do amor, no qual me aprofundo cada vez mais na união com o Cristo sofrido e crucificado, e, ao mesmo tempo, torno-me mais aberto aos meus irmãos e irmãs. Encontro um sentido em minhas amarguras, antes sem sentido. Em nossa época, o poeta Reinhold Schneider vivenciou isto na própria carne. Ele vivia lutando com enfermidades. A depressão era para ele uma ameaça constante, mas seu sofrimento se manifestava também por uma profunda insegurança na fé. Por um lado, ele era atormentado pela desolação, insegurança na fé e desesperança, mas recusou-se a recorrer ao anestésico de uma fé segura. Antes a agonia que o narcótico. Antes a agonia que o narcótico, diz Schneider. Para ele, a fé só reservava ainda o caminho através da tumba. Abre aspas. Sua vida é a agonia misteriosa e subterrânea, seu lugar, a capela da agonia do Cristo. Fecha aspas. Se separarmos a mística da dor do seu aspecto masoquista, que se nota na atitude de alguns místicos, teremos nela uma resposta muito atual para as nossas vivências do sofrimento, desconsolo, fé insegura e distância de Deus. Ela nos mostra que até mesmo nestes estados, até mesmo esses estados, que aparentemente nos afastam dele, estão cheios de sua presença divina, e que justamente neles obtemos toda a certeza interior e exterior, desabrochando-nos para o inconcebível amor de Deus, que fulgura diretamente na paixão de seu Filho e pode transmutar a nossa dor. 13. Noite. Outro problema com o qual sofrem hoje muitas pessoas é a depressão. Aqui eu não tenho como explicar suas muitas formas, ou entrar no mérito dos meios capazes de curá-la ou transformá-la. Posso apenas entrar na questão da mística da noite escura, que pode ser uma resposta para a amarga experiência da escuridão, hoje vivenciada por muitos depressivos. Esta forma de mística também traz a essas pessoas a esperança de que sua depressão não seja apenas e nem sempre uma doença, mas que também possa se transformar completamente num estado propício à experiência mística. Em todas as religiões, a noite é tida como um momento sagrado. Os ofícios mais importantes são celebrados à noite, na noite de Natal ou na de Páscoa. Os monges consideravam a noite como o horário de suas mais profundas experiências divinas e procuravam despertar e orar em meio à noite. Quando está tudo escuro, não somos distraídos por coisas externas. Eis aí um paradoxo. É justamente na escuridão da noite que a luz do Cristo pode brotar nos corações, uma esperança dos monges que amam a solidão noturna. Na história da mística cristã, foi João da Cruz, que pode ser ouvido aqui no canal, quem mais se destacou em descrever a respeito da noite escura da alma e do espírito. Segundo ele, trata-se de um momento de purificação.
todas as projeções humanas de Deus se obscurecem. Tudo o que a teologia diz sobre Deus desaparece. Desaparecem os nossos pensamentos. Tudo escurece. Mas é justamente assim que nos libertamos de nossas ideias pessoais sobre Deus. E assim o próprio Deus, em essência, pode tocar-nos. Neste caso, a noite nunca é só um espaço de tempo. Na verdade, o caminho da fé segue progressivamente através da noite, até abrir-se definitivamente para o eterno dia, no qual não existe anoitecer. A noite escura, da qual São João fala, São João da Cruz, não se identifica com a depressão, não. E de nada adiantaria alguém que sofre de depressão querer interpretá-la como a noite escura, pois assim não poderia colocar-se em posição de ouvir o que a depressão tem a lhe dizer. A primeira pergunta sempre é: que recado a depressão me envia? Com frequência, ela me diz que ultrapassei meus limites. Às vezes, ela quer me mostrar o lado sombrio da vida, que antes eu preferia ignorar. Mas, com toda tentativa de esclarecimento, ela geralmente continua sendo um fardo pesado. Há, porém, um meio capaz de transformá-la, fazendo-se a seguinte reflexão: não sei exatamente de onde vem a minha depressão. Todas as tentativas de curá-la até o momento falharam. Tanto posso me desesperar, quanto interpretá-la como algo que me retira todas as concepções que tenho a respeito da vida, de mim mesmo e de Deus. Assim ela me liberta de todas as ilusões que criei para mim. E justamente nessa escuridão e nesse vazio, fico aberto para o inconcebível Deus. Eu não vivencio Deus, mas tenho fé em que, no fundo da minha escuridão e depressão, lá está Ele, em que Ele vive no fundo da minha alma. A escuridão da minha alma é o caminho para eu penetrar cada vez mais nas minhas profundezas, e lá, onde não sinto mais coisa alguma, introduzir-me no mistério de Deus, sem que possa vê-lo ou vivenciá-lo. Ao passo que a depressão retira tudo de mim, ela me remete a Deus, que eu não posso ter, mas que me aguarda no fundo da minha alma. 14. Peregrinação. Não foi só após o surgimento do livro Estou no Caminho, de Ravi Kerkeling, que começou um verdadeiro boom de peregrinação no caminho de Santiago. Sem sombra de dúvida, muitos que fazem a caminhada por dias inteiros realizam uma experiência que só pode ser definida como mística. Se simplesmente caminho dia por dia, deixando-me envolver totalmente no mistério da peregrinação, liberto-me de tudo que me ocupa no mundo em que vivo. Muitos vivenciam esta libertação como uma bênção, que lhes abre o espírito para vivenciar o ambiente. Eles podem enredar-se na paisagem e absorvê-la com todos os sentidos. Mas aí ocorre uma outra libertação que se opera na mente. Não há mais belos pensamentos. A mente está vazia. E neste momento, o caminhante é tentado a reter este vazio, enquanto outros peregrinos confraternizam, voltam-se a outros objetos, objetivos, ou telefonam para casa. Mas aquele que sustém esse vazio alcança um outro nível. Não pensa mais em Deus, mas encontra Deus no vazio. Cada um experimenta algo próprio em sua peregrinação. Um percebe suas limitações e impotência, quando os pés não podem mais levá-lo adiante. Outro adquire novos entendimentos. Aquele outro sente que precisa mudar sua vida. Para muitos é importante a experiência da chegada. A peregrinação sempre tem um objetivo. Lá chegando,
o peregrino senta-se na igreja e simplesmente se aquieta. Em nada pensa. Deixa que o interior aconchegante da igreja o envolva. Percebe subitamente o que significa ter chegado a si mesmo, a Deus. Assim, ele está pronto a entregar-se às mãos protetoras de Deus. Sabe que é recebido e está totalmente no momento, totalmente presente. Lugares de peregrinação são sempre lugares onde muita gente orou ou vai orar. Muitos os vivenciam como lugares de poder. Outros sentem que aquela aura de prece que preenche essa igreja ao longo dos anos também penetra as suas vidas e as modifica. Tanto para homens quanto para mulheres, a peregrinação é um lugar de experiência mística. Mas especialmente para os homens que têm dificuldade com a meditação silenciosa ou os que têm preconceitos com relação à mística, considerando-a algo acima do mundo, a peregrinação é um bom caminho para que possam aproximar-se de sua própria experiência mística. Talvez não chamem isso de mística, mas se aproximarão daquilo que os místicos descreveram a respeito de suas experiências divinas. Concluindo, eis o fim do livro, caríssimos. As inúmeras referências a experiências místicas de outras pessoas e as incursões em nossa própria experiência não podem causar a experiência. Elas apenas nos convidam a refletir sobre nossas experiências pessoais. Estou convicto de que vocês, cara leitora e caro leitor, ouvintes, já tiveram alguma experiência mística. Talvez vocês não a tenham nomeado assim, o que também não tem tanta importância. Mas acreditem na sua experiência, hein? Ela torna vocês gratos e humildes. Só podemos falar dessas experiências com muito cuidado e cautela. Tão logo as deparamos, elas nos são novamente subtraídas. Só quando somos gratos para com o toque da graça, para com Deus que se mostra a nós, que se torna um conosco, poderemos reviver sempre a constatação: Deus está ali. Ele pode mostrar-se a mim de tal forma que eu me torno um com tudo o que realmente é. Deus vem ao meu encontro na forma do amor, que me preenche por completo e me liberta do ego. Seu amor me toca com tal força que posso me esquecer de mim mesmo. Neste autoesquecimento, sinto a energia do poder curativo e libertador da experiência mística. Assim desejo que vocês sempre revivam o toque de Deus, que vocês se libertem do ego e que se sintam unos consigo mesmos, com todas as pessoas, com o todo e, portanto, com Deus, a base de toda a vida, o amoroso Tu, que satisfaz todos os anseios de amor que temos.